maturidade institucional também. Acho que isso é importante. Eu vejo o sistema do judiciário, eu reputo o mais acertado, o mais democrático, né? Essa ideia de rotatividade, né? Dos colegas, dos membros, no caso do tribunal, dos desembargadores, nos cargos de direção da instituição, né? Isso é muito importante. Então, eu creio que do regime republicano, né? Que a gente tem essa alternância, que a gente tem a modificação de olhares, né? Sobre a instituição, que a gente tenha outras vivências, né? Então, isso eu acho muito importante. E, graças a Deus, está se encaminhando dessa forma, né? Porque também a vida, né, Denise, ela é fogo-fato, né? Às vezes fazemos tantos planos e as coisas, de repente, como cantou lá o Herbert Viana, né? A 1 minuto ou 1 segundo, tudo estava em paz. Né? E a vida, ela modifica. Esses dias eu falei assim, né? Marília Mendonça saiu para fazer um show, né? Confiante, certa, e veio a vida e nos surpreendeu a todos. Verdade. O autor de toda a vida, Deus, é quem sabe de tudo, né? E ele que sempre nos inspire, eu digo sempre, para a prática do bem, né? Hoje eu amanheci pensando na oração de São Francisco de Assis, e a recitei, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Sermos instrumentos de paz, de concórdia, de harmonia, de respeito, ainda que possamos enfrentar a incompreensão, né? Mas que tenhamos a sabedoria para saber enfrentar e, enfim, tirar coisas positivas disso. Obrigado, Raul, pela reflexão. Senhoras e senhores, senhores desembargadores, senhores desembargadores, Denise, senhor procurador Alves, os advogados presentes, a pessoa do doutor Ribamar Feitosa, Constâncio Moura, estimado doutor Gilberto, e os mais presentes, senhores servidores, eu declaro aberta a presença 32ª sessão ordinária da Câmara Criminal. É uma alegria reencontrá-los e eu quero aproveitar e cumprimentar a todos, saudades de saúde a todos, e cumprimentar o Ministério Público, na pessoa do doutor Álvaro, pelo processo eleitoral daquela instituição. E que leve o nosso abraço, doutor Danilo, pela escolha e pela nomeação já, e pelo respeito, como nós falamos antes, do chefe do executivo pela lista, né, encaminhada à sua excelência. Também parabenizar a recondução também do mesmo Ministério Público competente, o doutor Oswaldo Albuquerque, que eu conheci pequenininho, sendo levado num carrinho de bebê pela mãe dele, na rua Rui Barbosa, lá em frente ao Fórum, e todos, então, o Ministério Público se sentem honrados com essa condução, esse processo da sua instituição, o qual nós respeitamos e convivemos. Então, eu declaro aberta a sessão e submeto a ata da sessão, a 31ª sessão, a aprovação de Vossa Excelência. E assim, prosseguindo, eu concedo a palavra ao eminente desembargador Samuel Evangelista, depois, na ordem, a eminente desembargadora Denise, e ao doutor Álvaro Pereira, procurador. E aos senhores advogados que terão oportunidade de se manifestar na ocasião da sustentação, do qual terei também a tolerância necessária para, querendo fazer qualquer manifestação, não seja processual. Palavra, eminente desembargador Samuel. Para cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimentar a desembargadora Denise, o procurador de Justiça Álvaro, o defensor público Gilberto, os advogados Sanderson Moura, Ribamar Feitosa, vejo também aqui a advogada Emily, fazer minhas suas palavras, senhor presidente, parabenizar o Ministério Público, né, por esse exemplo de maturidade, com a escolha dentro de um ambiente de tranquilidade do procurador de Justiça
Danilo Lovisaro para presidir, para chefiar a instituição nos próximos 2 anos. Um procurador, um membro do Ministério Público que nós todos conhecemos, né, a sua capacidade, o seu valor, e também essa maturidade no que diz respeito à escolha do corregedor, né, já que, ainda que não tenha sido ainda aclamado, mas como ontem foi o prazo final para inscrição, né, dos interessados, e só o procurador Álvaro apresentou a sua inscrição, será aclamado no próximo dia 15. O Ministério Público do Estado do Acre estará muito bem entregue, tenho certeza, nas mãos tanto do Procurador de Justiça Danilo Lovisaro, quanto nas mãos do Procurador Álvaro, com os quais eu tive o privilégio, né, de atuar algumas décadas passadas, né, no âmbito daquela instituição. Também eu fico alegre com a recondução do Procurador de Justiça Oswaldo Albuquerque para o Conselho Nacional do Ministério Público, também um membro de grande valor, com o qual eu convivi, me ajudou muito quando eu fui corregedor do Ministério Público, e ele atuava comigo naquele órgão. Desejar, senhor presidente, que nós tenhamos uma ótima sessão, uma sessão profícua, viu? Obrigado. Doutora Denise. Embargador presidente, Pedro, saúdo Vossa Excelência, saúdo o eminente desembargador Samuel, o nosso querido procurador de Justiça, Álvaro, os advogados aí presentes, doutor Gilberto, defensor, doutor Ribamar, doutor Santos Moura, todos que aí se encontram. Eu também quero fazer minhas palavras de Vossa Excelência no tocante com as congratulações ao Ministério Público pela escolha do doutor Danilo Lovisaro, e também parabenizar o governador por ter escolhido mais votado, de acordo com os critérios do órgão, e também parabenizar o nosso querido Álvaro, já que ele vai ser aclamado no próximo dia 15, desejar tanto ao doutor Danilo como ao Álvaro uma excelente gestão frente à Procuradoria-Geral e à Corregedoria. Também parabenizar o nosso querido Oswaldo, que foi reconduzido. Como disse o desembargador presidente, a escolha pelo Senado é uma escolha difícil, né? Então, essa recondução deve ser mais do que parabenizada pelo Ministério Público, por todos nós acrianos, de termos o doutor Oswaldo lá, representando o Estado do Acre, naquela instituição de grande valência para todo o Ministério Público do Brasil. E é isso, desejar a todos nós uma boa sessão. E é isso, presidente. Muito obrigada e meu abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, desembargadora Denise. Eminente doutor Álvaro. Excelentíssimo senhor presidente dessa Plena Câmara Criminal, desembargador Pedro Ranzi, eminentes desembargadores Denise Castelo Bonfim e Samuel Martins Evangelista, honrado defensor público, doutor Gilberto Jorge Silva, não menos honrados e não dignos advogados, doutor Sanderson Moura, doutor Ribamar Feitosa Júnior, e os advogados que também se fazem presentes nesse ambiente virtual, que eu não consigo divisar. Desembargadores Pedro, Denise, Samuel, eu agradeço as palavras a mim dirigidas e transmitirei aos colegas Danilo Lovisaro e Oswaldo Albuquerque as felicitações, ora registradas na minha memória e nos anais dessa casa. Realmente, o Procurador de Justiça Danilo Lovisaro Nascimento foi eleito pela classe, teve uma votação expressiva, e é a segunda vez que figura dentro de um processo eleitoral aqui no Ministério Público, a primeira vez também foi o mais votado,
e naquela quadra ainda estava no primeiro grau da instituição e não foi nomeado. E agora a classe tornou a apontá-lo como o primeiro lugar, né, para que tomasse assento no primeiro lugar da nossa lista, tríplice, e Sua Excelência, o eminente governador Gladson Cameli, o nomeou, prestigiando assim a vontade da classe e dando voz ao princípio democrático de se respeitar a escolha da maioria. Ele assim havia procedido na eleição passada, quando nomeou a eminente procuradora de Justiça, Kátia Rejane, como a nossa procuradora-geral. Isso revela o compromisso do nosso magistrado do Executivo com a democracia. Também é com profundo júbilo que falo do eminente procurador de Justiça, doutor Oswaldo Albuquerque Lima Neto, que foi reconduzido com expressiva votação no Senado Federal, 60 votos dos senadores presentes, para que se mantivesse, diria assim, no Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Oswaldo Albuquerque é uma quase que unanimidade, se não unanimidade mesmo, dentre os membros desta instituição, que o consideram como um dos melhores, se não o melhor Procurador-Geral de Justiça que nós tivemos aqui. Um homem de espírito democrático, de uma visão ampla e de uma capacidade administrativa mais do que notável. Então, é um orgulho para nós, como disse o desembargador Pedro, passou pela chancela do Senado, não é tarefa fácil assistir a... O doutor Álvaro, o senhor até me permite que ontem o Senado recusou um juiz indicado pelo Supremo, né? Então, não é uma tarefa fácil, realmente. É verdade. Nós tivemos, inclusive, um colega, se não me engano, Lauro, também que não obteve sucesso, não obteve êxito, não é o Lauro, perdão, me foge a memória agora nesse momento, também esse ano, não teve êxito no seu processo de recondução. Isso demonstra que realmente é uma grande vitória, né? Não basta a indicação do Colégio Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Mas do Colégio de Procuradores Gerais, né, do CNPG, mas que é uma tarefa também árdua. Assistir a sabatina dele na comissão do Senado, e realmente é um processo muito longo, né, e muito difícil. Então, parabenizo e levarei os cumprimentos desta colenda à Câmara ao eminente doutor Oswaldo Albuquerque, porque vejo a importância dele, não só pela argúcia de pensamento, pela inteligência, que é mais do que notável, mas, sobretudo, pelo orgulho que traz à nossa terra. Para mim, só tem Álvaro, desculpa, mais uma vez, ele só tem um pequeno defeito, o Oswaldo. É torcer por aquele time que está na segunda divisão. Esse é o único defeito do Oswaldo. Verdade, é verdade. Mas acho que isso ainda tem conserto. Tem, é verdade. Doutora Denise, pela ordem, desculpa interromper, não diga aí do nosso time. Quero agradecer também as gentis palavras que foram dirigidas, também é uma honra poder ter me alistado esse processo eleitoral para o cargo de corregedor-geral do Ministério Público para o próximo biênio. Fico satisfeito agradeço a todos os meus colegas pela compreensão e pela força que me darão, tanto que já iniciam assim o fazendo, permitindo que eu tivesse sido o único postulante dentro desse processo. Digo que, graças a Deus, sempre encontrei apoio, não só da minha classe, mas junto aos juízes perante os quais oficiei, perante esse egrégio Tribunal de Justiça. Graças a Deus,
posso dizer que trabalhei com todos que compõem esse egrégio tribunal, sejam magistrados, sejam os colegas Valdirene, Samuel, e seja o desembargador Roberto Barros, quando é procurador do Estado. Aliás, o desembargador Roberto, lá no início da vida dele, chegou a me assessorar aqui dentro daquela eleição do ano 2000. Se não me engano, o doutor Roberto ainda era estudante de Direito. Ele foi assessor do Ministério Público, né? Foi meu assessor, enquanto promotor da propaganda eleitoral. Então, quero agradecer a acolhida, quero agradecer ao reconhecimento dessa corte, agradecer o respeito, agradecer a colaboração, a relação sempre amistosa e respeitável que temos entre todos, né? Não só o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e a Advocacia. Que tenhamos, senhor presidente, uma sessão abençoada e que possamos aqui, mais uma vez, sermos instrumentos de justiça. Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado pelas palavras, essas reflexões são importantes. Senhores, eu declaro então aprovada a sessão anterior. Eu também quero registrar aqui a passagem do capitão Moreira, salvo engano, era advogado militante na Câmara, combativo, e fez boas defesas aqui. Infelizmente, levou então nossa solidariedade à família, mesmo de longe, salvo engano, essa pessoa, e também eu recebi a instituição do Corpo de Bombeiros, do qual era aposentado. Muito bem, senhores, esse registro, eu, então, anuncio para julgamento o item 1 da pauta, de minha relatoria, o doutor Gilberto Jorge é o advogado, é o recurso de distrito que vem da comarca de Capixaba, e o requerente é Edivan da Silva Alencar, é uma sentença de pronúncia, né? E foi pronunciado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, combinado com 14, 2, todos do Código Penal, e esse recurso ele quer a despronúncia, né? Há razões contra razões do Ministério Público, e o juiz de Iborige manteve a decisão nos seus termos, né? Registro de retratação, e a manifestação da Ilustrada Procuradoria às folhas 101, 105 e 110. Esse é o relatório, e eu concedo a palavra ao eminente colega e respeitado e combativo doutor Gilberto Jorge, que representa com muita qualidade, com muita competência a nossa instituição Defensoria Pública. Vou falar com Vossa Excelência. É o procurador Álvaro? Perdão, né? Eu ainda estou naquela ideia maluca, né, contraditória. Doutor Álvaro, obrigado, Samuel. Senhor presidente, respeito e sempre registrarei isso, a opção da Colenda Corte de Justiça Criana e das Cortes de Justiça Brasil afora, que adotam esta sistemática, protestando, entretanto, com leveza e com devido respeito, por entender que essa atuação em segundo grau do Ministério Público, ela não tem natureza postulatória ou postulacional, senão a de agir como custos legis. E nessa linha, senhor presidente, senhora desembargadora Denise Bonfim, o honrado desembargador Samuel Evangelista, digno defensor público Gilberto Jorge, a quem presto também as minhas, ainda que singelas, homenagens. Senhores desembargadores, eu reitero os termos do parecer que está lançado nos autos da lavra da eminente procuradora de Justiça Gilceli Evangelista de Araújo Souza, cujo teor peço venha para não efetuar a leitura, tendo em vista que já se acha lançado nos autos. E foi no sentido do desprovimento do apelo, uma vez que há, sim, prova suficiente nos autos para que o recorrente venha a ser submetido perante o seu juízo natural, que é o Tribunal do Júri da comarca de Capixaba. É o parecer, senhor presidente,
Muito obrigado. Então, agora sim, doutor Gilberto com a palavra, prazo regimental. O senhor está sem áudio. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Pedro Ranzi, a quem agradeço aí as palavras anteriormente a mim proferidas, também ao doutor Álvaro, né? Excelentíssimo senhor desembargador Samuel Evangelista, excelentíssima senhora desembargadora Denise Bonfim. O recurso, ora objeto de julgamento, ele trata de processo no qual Edivan Silva de Alencar fora denunciado pela prática do crime de homicídio com a incidência aqui de 2 circunstâncias qualificadoras, que é o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa do ofendido na forma tentada. É importante ressaltar que eu tive a oportunidade de atuar nesse processo e, consequentemente, realizar lá a audiência de instrução e julgamento, mesmo que virtual. E tive a oportunidade de verificar que da prova produzida, né, não se chega à conclusão inequívoca de que o Edivan Silva de Alencar objetivava ali, quando desferiu as facadas na vítima, matá-la. Em verdade, eles eram amigos, né? Trata-se de 2 amigos que são homossexuais, tinham uma amizade muito próxima, muito íntima, diga-se de passagem, e num determinado dia, ali mais especificamente no período da noite, a vítima chamou o Edivan para que fosse até a sua casa pegar alguns objetos que pertenciam ao Edivan. O Edivan se deslocou até aquele local. No momento em que conversavam, surgiu ali uma discussão, resultado de uma ofensa que foi proferida pela pessoa da vítima. E ali, Edivan veio a sacar uma faca que trazia consigo e desferiu as facadas na pessoa da vítima. Mas, muito embora a vítima Patrick, né, que teve ali ofendido a sua integridade corporal, tenha sido atingida por 3 facadas, né, essas facadas não lhe causaram tanta ofensa à sua integridade corporal, em razão de que, muito embora tenha ido ao hospital, muito embora tenha sido levado ao hospital aqui em Rio Branco, já que o fato trazido aqui ao hospital aqui em Rio Branco, já que o fato ocorreu em Capixaba, este no dia seguinte, né, teve ali alta hospitalar em razão das facadas não terem sido graves. É importante ainda mencionar que depois de ter desferido essas 3 facadas, ele se quedou inerte com a faca na mão. Ou seja, se ele tivesse a intenção de matar, se o ânimos, né, de matar estivesse ali presente quando da ação de Edivan, né, o ânimos decandi fosse a sua real intenção, ele teria prosseguido na execução da conduta e eliminado a vida de Edivan. Entretanto, não. Edivan ali se manteve inerte, né? Há que se ressaltar aqui que, inclusive, no entender da defesa, ele desistiu voluntariamente na execução do delito, porque podia perfeitamente prosseguir esfaqueando a pessoa de Patrick ali quando daquela ação, mas assim não entendeu, né? Aguardou ali a chegada das pessoas que próximos se encontravam e, consequentemente, veio ali a se entregar às forças policiais. Então, não há aqui por parte do agente ou seja, a intenção de eliminar a vida da vítima. A intenção dele não era, isso ficou efetivamente claro quando da produção da prova testemunhal, a execução da pessoa de Patrick. Portanto, o que pode vir a ter ocorrido, e que, na verdade, efetivamente ocorreu, foi uma lesão corporal grave, né? Mas não uma tentativa de homicídio, até porque não era essa a intenção do acusado, ou seja, de eliminar a vida da vítima. E como já data algum tempo da época do fato até a data da audiência, e aí eu reitero, quando participei da audiência de instrução, já havia um estado de ânimo totalmente diverso do havido quando da briga entre acusado e vítima, já se tornaram amigos novamente, inclusive a própria vítima manifestou interesse
de não levar aquilo adiante, porque entendia que fora um momento de discussão e que tinha ofendido a pessoa do apelante Edivan quando daqueles fatos. Portanto, excelências, a defesa entende, né, que não se trata aqui na espécie de crime contra a vida, né, mesmo que crime tentado, até porque ausente o ânimo, né, de matar quando da ação do apelante Edivan, e pugna, né, para que o presente recurso seja conhecido e provido para fins de que seja desclassificada a conduta que lhe foi imputada e, consequentemente, este processo seja julgado pelo juízo singular, que é o juízo competente para processar e julgar os crimes que não são dolosos contra a vida. É o que requer a defesa. Muito obrigado, doutor Gilberto. Eu refuto primeiro a importância do paciente, do réu, do acusado, ser acompanhado pelo advogado. A importância, Vossa Excelência acompanhou, a importância, a visão do quem acompanhou os fatos, a instrução, é muito importante, muito importante. Uma questão de fundo, doutor Gilberto, senhores desembargadores, ou procurador, é outra questão. A confusão de 2 anos, quer dizer, aquilo vinha martelando deles. Há 2 anos atrás tiveram uma discussão, né? E há 2 anos atrás, quer dizer, havia uma animosidade entre eles. Eu entendo perfeitamente a situação, né? Mas as lesões foram graves, atingiu o pulmão, ele teve que voltar umas vezes. Ele ficou lá 3, 4 dias e ficou sem trabalhar, e em 12 dias voltou para fazer outro exame para ver o pulmão, porque uma das facadas foi no pulmão, e o raio-x deu tudo bem. Tá? Hoje já ele confessa realmente isso. Acontece que o crime, a tentativa, ela se aperfeiçoou, né? Não chegou à conclusão, mas o crime, no tipo penal, né, está perfeito, e as testemunhas também confirmam esse fato, né? Estão bebendo e tal. Então, a questão, a técnica, dentro dos quadros, logicamente, né, futuramente poder ter outro encaminhamento, mas o processo ele leva a essa conclusão. Logicamente que, felizmente, não houve a fatalidade, né? E também a vítima não estava armada também, né? Ele disse que não queria matar, mas, na verdade, havia essa animosidade entre eles, né? Então, meu encaminhamento, por toda a vez, né, Vossa Excelência, né, é uma forma que deixar a sociedade julgar, né? Talvez até absolva, até dê outro encaminhamento, né? Mas o Anis Necandi houve naquele momento, depois o arrependimento e tal. Então, eu não acolho a sua proposta de desclassificar, né? E o Tribunal do Júri, o meu sentido, logicamente, são contrárias, vai examinar essa questão, né? E então, essa é importante, essa resignação, essa insatisfação, e é importante a defesa, sempre repito isso, mas no momento, do Gilberto, eu vou desprover o recurso e dou por pré-questionados os dispositivos legais suscitados para a defesa. É assim que voto, ouço o desembargador Samuel. Eu torno a cumprimentar Vossa Excelência, a desembargadora Denise Bonfim, o procurador Álvaro, o defensor público Gilberto, parabenizo a ambos pelas sustentações. Também essa questão da intenção, senhor presidente, penso que deva ser submetida ao Tribunal do Júri, né? Cabe a ele decidir qual a intenção, a real intenção do recorrente. Eu acompanho seu voto. Procuradora Denise. Embargador, eu renovo as saudações a todos, cumprimento o doutor Gilberto pela sustentação. Eu fico feliz, doutor Gilberto, que eles já estejam com amizade novamente, né? Mas não podemos ouvir isso. Então, eu também houve essa situação da qual não podemos fugir, ocorreu mesmo. Então, eu entendo que deva ao Tribunal do Júri que deve decidir acerca dessa situação aí posta. Mas fico feliz que vítima e acusado já estão em amizade novamente. Espero que nunca mais ocorra nada nesse sentido. E eu acompanho integralmente o voto com essas colocações, o voto do eminente relator.
Muito obrigado. Então, foi desprovido, reconhecido e desprovido do recurso. Senhores desembargadores, senhor procurador, nós vamos ao item 2 da pauta de minha relatoria 8503. Também o doutor Gilberto é o advogado, só vou encontrar aqui. Aqui é uma apelação, é um tráfico de drogas, e há um pedido, né, para o decópio por tráfico privilegiado. Esse é o relatório. Senhor procurador Álvaro Pereira, com a palavra. Bom dia, mais uma vez, a todos. E realmente se trata de um recurso aviado pelo Ministério Público em desfavor de Davi Thiago Freitas Lima, que foi agraciado com o tráfico privilegiado e, em razão disso, com redução de pena. Este é um caso que representa bem a situação que vivenciamos enquanto procuradores de justiça. Em verdade, a nossa atuação, mais uma vez, se configura como não postulacional, mas sim como de custos legis, a preocupação de distribuição de justiça. Tanto é que, embora se trate de um recurso aviado pelo Ministério Público de primeiro grau, a Procuradoria de Justiça, em consonância com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste colendo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ela foi no sentido de desprovimento do apelo por entender que a tão só circunstância de participação em ato infracional não pode conduzir em óbice a vedação agora ao imputável, à obtenção do benefício do tráfico privilegiado, da redução da pena pelo 33, parágrafo 4º da Lei Antidrogas. Assim, eu reitero os termos do bem lançado parecer do eminente Procurador de Justiça, Sami Barbosa Lopes, no sentido do desprovimento do apelo do Ministério Público de primeiro grau, pedindo todas as vênias à operosa e respeitável promotora de justiça, subscritora do apelo. É o parecer. Doutor Gilberto. O senhor está sem áudio. Desculpa. Como bem já pontuado aqui pelo ilustre Procurador de Justiça, doutor Álvaro Pereira, trata-se de um recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, no qual este resignado com a concessão do tráfico privilegiado, aqui alude o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, interpôs o recurso, né, para que fosse não concedido o aludido benefício, mas o fez sob a alegação de que, ausente um dos requisitos para fins da concessão da minorante, que seria a presença de bons antecedentes, e alegou a existência de atos infracionais anteriores, né, à prática da conduta. Entretanto, como já bem pontuado aqui pelo ilustre Procurador de Justiça, o registro de ato infracional anterior ele não pode ser usado como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, uma vez que a medida socioeducativa imposta ela não configura pena, né? E, portanto, ela não induz, inclusive, a reincidência. E o STJ tem posicionamento, inclusive, solidificado nesse sentido. Portanto, a defesa, comungando com a manifestação aqui, ora externada pelo ilustre Procurador de Justiça, pugna pelo conhecimento e consequente desprovimento do recurso interposto e com a manutenção da sentença proferida pelo juiz primeiro. É o que requer a defesa. Novas saudações. Realmente, essa cana também, o doutor Gilberto já tem decidido nessa linha, né? Eu trago a colação o julgado da eminente ministra Laurita Vaz, e ela, só para complementar, ela diz aqui, infracionais, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante da tráfico privilegiado, pois o adolescente não comete crime e nem recebe pena. Esta retilínea, eu também desprovejo o recurso e dou por questionados os dispositivos apontados.
Não é desembargador, é a desembargadora Denise, né? A revisora? Desembargador Renovação das Ações, acompanho Vossa Excelência na íntegra. Obrigada. Samuel. Estou de acordo, Excelência, acompanha. Né? Então, recurso improvido unânime. O número 5, senhores desembargadores, só vou, como o doutor Gilberto desistiu da apelação, mas para nós já seguirmos a nossa sustentação oral, eu vou só declarar o julgamento. Acho que todos Vossas Excelências votaram, nem examinei essa questão. Sim, todo mundo votou. Aqui se trata pelo processo penal, apelação criminal, recitação, cartão de crédito e o pleito absolutório. Eu dou provimento ao recurso. Desembargadora Denise, de Feijó. Também, de igual forma. Desembargador Samuel? De acordo, Excelência. Então, o recurso é provido unânime. Conhecido e provido unânime. Agora, senhor desembargador Samuel, nós vamos ao item 7, como eu já dito pelo ilustre advogado, pediu para retirar de pauta, e foi o e-mail de relator, o desembargador Samuel concordou, então isso fica retirado de pauta para a próxima sessão, se assim o senhor relator entender. E anuncio para julgamento, senhores desembargadores, o item 3 da pauta, o relator e desembargador Samuel Evangelista, também é o doutor Gilberto, né? Não, é o doutor Santos Moura, me perdoe, o advogado, é isso? E a palavra, então, só no seu número do processo, é uma apelação criminal, o apelante é Gabriel de Souza Miranda, é o 00086679, número 3 da pauta. A palavra ao eminente relator. Eu torno a cumprimentá-lo, senhor presidente, o desembargador Denise, o procurador Álvaro, cumprimento o advogado Sanderson Moura. O advogado Sanderson sustentará pelo João Batista Rodrigues, é isso? Sim, senhor. Me perdoe, desembargador Samuel, João Batista, o apelante é Gabriel de Souza Miranda, João Batista Rodrigues e Carlos Alberto Pereira Rojas. Me perdoe que não citei o nome dos apelantes. Okay. Sim, eu concedo a palavra, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Esse apelante, senhor presidente, ele foi condenado a uma pena de 12 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas. Ele postula ser absolvido, há um pedido subsidiário para a redução da pena imposta e a correção de erro material na sentença. Pretende ainda a restituição de bens apreendidos. Esse é o relatório, senhor presidente. Eminente procurador Álvaro. Senhores desembargadores, eminente advogado doutor Sanderson Moura, a quem cumprimento agora de forma individualizada, parabenizando, inclusive, pela tese de mestrado, né? Vi em suas redes sociais, doutor Sanderson, aí, buscando lograr êxito em mais essa etapa da sua vida e trazendo para o debate lá naquele curso, trazendo ao lume uma tese ligada ao discurso, ao debate judiciário. Parabéns. Senhores desembargadores, na mesma linha, há nos autos parecer lançado pela eminente procuradora de Justiça, doutora Patrícia de Amorim Rego, a questão é complexa, o parecer está lançado nos autos e, assim, respeitada a minha condição de custos legis, eu reitero todos os seus termos no sentido do conhecimento dos apelos, eis que próprios e tempestivos, mas pelo desprovimento de todos os recursos. É o parecer. Doutor Santos Moura, seja bem-vindo. No prazo regimental, a palavra com Vossa Excelência. Quero saudar o presidente desta corte, doutor Pedro Ranzi, também o doutor Samuel, o ilustre relator, a doutora Denise Bonfim, os advogados aqui presentes, a pessoa do doutor Gilberto, defensor público, do doutor Ribamar, doutor Silvano, e quero fazer aqui uma saudação especial ao doutor Álvaro Pereira. Tive a satisfação de ainda fazer júri com o doutor Álvaro, com o doutor Danilo, que hoje estão no comando do Ministério Público, e a gente sabe que a competência
do respeito, da consideração que eles têm pela advocacia, do talento deles, também com a palavra, o cuidado e o zelo com a aplicação da lei. Então, eu manifesto o meu contentamento em vê-los como chefe do Ministério Público, doutor Danilo, e o senhor como corregedor do Álvaro. Então, desejo aos senhores um bom trabalho. E sempre expresso o meu carinho e respeito por Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhores, esse caso aqui, ele vem de senador Guiomar. Esse João Batista Rodrigues, ele tem quase 60 anos, é um servidor público já de muito tempo, ele nunca não tem nenhum processo criminal, nunca sofreu processo criminal, é uma pessoa primária, tem bons antecedentes, ele negou a participação, quer dizer, todos negaram a participação do seu João Batista Rodrigues nesse tráfico de drogas. O João Batista Rodrigues negou, que deu uma carona para esse cidadão, esse peruano, e esse peruano vinha trazendo drogas dentro da mala dele. Ele deu uma carona para rachar a gasolina lá em Brasileia, ainda pediu para que o cidadão abrisse a bolsa para ver se tinha alguma coisa. Ele não viu nada, o cidadão entrou, mais na frente houve uma denúncia, a polícia parou e deu voz de prisão a esse peruano que já era useiro e vezeiro no tráfico de drogas e que, inclusive, usava tornozeleira. E o peruano aí esse André Rojas, faz um amplo relato minucioso de como aconteceu, assumindo a sua responsabilidade, dizendo que o João Batista não tinha nada a ver com essa droga. Inclusive, foram presos mais 2 jovens que vinham atrás, e também que alegaram inocência, não conheciam o seu João Batista, e o juiz condenou esse senhor a 12 anos e 5 meses de prisão. Ou seja, a pena do homicídio qualificado, nós sabemos que é de 12 a 30 anos. Então, as provas extremamente frágeis desse processo, que levam, inclusive, a uma dúvida razoável da participação do João Batista, ele foi condenado a 12 anos e 5 meses de reclusão. Ele foi condenado a uma pena de homicídio qualificado, senhores desembargadores. O juiz pegou a caneta e jogou mesmo a decisão dele lá nesse patamar de pena. Há uma pessoa primária que, inclusive, cabe tráfico privilegiado. Inclusive, cabe tráfico privilegiado. Mesmo se o juiz partisse do pressuposto de que ele é culpado, ele tem todas as condições de ter tido a pena estabelecida no mínimo legal, e ter dado a ele o privilégio do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Mas o que é que faz o juiz? Olvidando todas essas questões provadas no processo, condena o acusado, estabelecendo uma pena irrazoável, uma pena insustentável de um senhor de idade que não tem passagem pela polícia, que não tem queixas contra ele, bons antecedentes, há uma pena de 12 anos e 5 meses. Então, como o doutor Álvaro falou no início, que nós estamos dentro desse julgamento para fazer valer os princípios da justiça. E um dos princípios da justiça é a razoabilidade, é a proporcionalidade. Como um senhor que nega ter participado do tráfico dessa droga, como o autor livra qualquer participação do seu João Batista, como os 2 outros acusados também nem conheciam esse André Rojas, nem mesmo a associação aí está provada. Nem mesmo a associação está provada. E ele foi condenado pela associação criminosa. Se nós observarmos, senhores desembargadores, o depoimento
depoimento do seu Carlos André Roas, ele confessou todos os crimes, disse como foi o modus operandi. O servidor João Batista Rodrigues nega também. O depoimento do acusado Diego da Silva nega qualquer participação do seu João Batista. E o depoimento do outro acusado também, o Gabriel Souza Miranda, nega qualquer participação do seu João Batista Rodrigues. Então, não há provas razoáveis que leve a esse cidadão ser condenado. Condenado com a pena de 12 anos. Então, há uma dúvida razoável quanto à participação dele. O juiz não examinou a prova, o juiz não examinou a prova, o juiz não rebateu os argumentos da defesa, o juiz não examinou todos os depoimentos do processo e ainda outra coisa, declarou a perda dos bens do genro do seu João Batista, que não tem nada a ver com isso. Um carro que o rapaz está pagando, um carro que o rapaz está pagando com todo o sacrifício, que emprestou para o seu João Batista ir à Brasileia, o juiz deu a perda dos bens, inclusive é um dos pedidos que nós fazemos aqui, que seja devolvido esse bem, esse carro, ao legítimo proprietário. Esse carro não é fruto de crimes, esse carro é fruto de muito suor e de trabalho dessa família que emprestou o carro para o sogro. Não tem nada a ver com essa história, para ser declarada a perda de um bem no momento que nós estamos vivendo, pagando as coisas com dificuldade, tendo a necessidade de ter um carro para a sua família, por uma necessidade básica que nós conhecemos, sem examinar toda a documentação que nós juntamos no processo do carro desse rapaz, do pagamento, das parcelas, da licitude, do trabalho. O juiz decreta a perda do bem do carro e decreta também a perda do celular da própria esposa. Tudo isso para pessoas simples tem muito valor, excelência. Um celular a pessoa está pagando ainda, que não tem nada a ver com crime, que a pessoa está usando. Então, isso aí não extrapolou os limites do que é justo nesse processo. Então, eu venho aqui a requerer aos senhores que possam examinar essas razões que nós estamos trazendo aqui, sopesar, ponderar essas razões e absolver o Batista Rodrigues. Caso vossas excelências não entendam que haja elementos para absolvição, que vossas excelências, pelo menos diante desse caso, que há dúvidas, sim, coloque essa pena no mínimo legal, excelências, e conceda ao João Batista o privilégio do parágrafo 4º do artigo 33, esse senhor primário, de bons antecedentes, servidor público há muitos e muitos anos, sem um arranhão na vida dele, sem mácula alguma na carreira dele. E olha que é um homem de 60 anos. Fosse um jovem de 20 anos, 22, ele é muito novo. A gente não sabe ainda quando vai cometer um crime. Mas um senhor de 60 anos de idade, sem mácula na sua vida pregressa, sem indicativo algum que ele participasse de qualquer organização criminosa, está lá a lei dizendo que pode ser concedido o privilégio para esse cidadão. Então, eu requero aos senhores que possam estabelecer, se forem condenar, excelência, condenem com Grano Salles, tendo a razoabilidade de estabelecer essa pena no mínimo legal, concedendo a ele o privilégio do parágrafo 4º e devolvendo os bens aos seus legítimos proprietários, que não tem nada a ver com a atitude do seu João Batista, caso os senhores acreditem que ele realmente participou disso. Inclusive, tem uma apelação criminal, excelência, eu quero aqui dizer para os senhores, só para informar, que quando nós quando fizemos o requerimento para o juiz para a devolução do carro, o juiz não devolveu o carro para o seu Artemildo Pereira da Silva. E nós, então, entramos com a apelação em relação a esse carro. Essa apelação está ainda em trâmite, foi muito tempo já que a gente entrou com essa apelação, está concluso para o relator, mas que vossas excelências podem, sim, julgar hoje aqui, devolvendo esse carro para o seu legítimo proprietário. O processo, a apelação é a 897-020.2020-801-0009. Não foi julgada ainda essa apelação para devolver o carro do Artemildo. Eu acredito que vossas excelências podem examinar essa questão hoje aqui, conceder a devolução do bem do Artemildo, quando nós provamos
sobejamente que o bem é dele e declarar prejudicada a apelação onde se tramita e onde se requer a devolução do carro para o seu Artemildo Pereira da Silva. Então, é da maneira que eu requeiro a Vossas Excelências, com esses elementos que nós estamos trazendo aqui para ajudar a Corte a repor a proporcionalidade e a razoabilidade dessa decisão. É inconcebível que um cidadão com essa idade primária, bons antecedentes, onde todos negam a participação dele, que tem uma dúvida razoável no processo, seja estabelecido para ele uma pena de homicídio qualificado de 12 anos e 5 meses, Excelência. Então, é da maneira que eu requeiro. Obrigado, doutor Santos, pela sustentação e no caso regimental. Eu concedo a palavra ao eminente relator, do Samuel Evangelista, para o voto. Torna cumprimentado, senhor presidente, a desembargadora Denise, o procurador Álvaro, o advogado Sanderson, parabenizo pela sustentação feita e também pela notícia trazida sobre a tese sua do curso de mestrado. É necessário esclarecer, em primeiro lugar, senhor presidente, que essa pena não é uma pena de 12 anos, essa pena é de 9 anos e 5 meses. Houve um erro material na sentença, né, que quando trata-se de um concurso material, crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e quando houve a soma, ocorreu um erro material, mas esse erro foi consertado na decisão que consta aí na página 520 da ação penal. E a pena, na verdade, é uma pena de 9 anos e 5 meses de reclusão, que se refere a 7 anos e 6 meses quanto ao tráfico e 3 anos quanto à associação para o tráfico. Senhor presidente, no que diz respeito ao pleito de absolvição, há um laudo pericial nos autos com relação aos telefones apreendidos com os réus. Nesse laudo, inclusive, há um print de uma conversa que foi mantida entre o apelante, João Batista, e terceira pessoa, em que eles combinam, né, uma ida brasileira para buscar droga. O João Batista ressalta, inclusive, que está com receio, mas esse interlocutor dele afirma que dessa vez não precisará levar ninguém, que a droga será transportada em outro veículo, né, de sorte que iria servir apenas como batedor. Como Vossas Excelências têm o meu voto, eu faço uma análise da prova produzida nessa apelação penal e chego, senhor presidente, à conclusão de que a prova é suficiente para manter a condenação do apelante João Batista. Com relação ao pleito, para que seja reduzida a pena, a pena que foi imposta, e aponta, inclusive, também requerendo a correção desse erro material, eu estou assentando no voto que o erro material já foi consertado, né? Está na página 520, de sorte que a pena não é essa de 12 anos. E quanto à dosimetria da pena, o que acontece é que ele teve uma circunstância judicial valorada negativamente, mas, afora isso, o juiz considerou, sobretudo, a quantidade e natureza da droga, né? São 10 quilos de cocaína, e o juiz fez, então, preponderar essa quantidade e natureza sobre as circunstâncias do artigo 59. Daí que essa pena final no crime de tráfico de drogas restou em 7 anos e 6 meses. Com relação à devolução do bem apreendido, há uma dúvida aqui, inclusive, com relação à legitimidade, né? Mas o veículo estava sendo utilizado para o tráfico de drogas e, por isso, houve o confisco. Evidentemente, se tem uma apelação em curso, esse fato voltará a ser examinado. Eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso. Pelas observações, a situação foi retilínea, né, de relator, e vejo que o combatido doutor
Sanderson Moura, né, está realmente, as provas são consistentes, então não há dúvida quanto a isso. E quanto à devolução do veículo, como disse o relator, né, tem um processo próprio e vamos examinar o tempo oportuno, porque aqui também não há legitimidade, né, do ora apelante. Assim, acompanha o seu relator sem divergência. Desembargador Denise. Desembargador, renova as saudações, cumprimento do doutor Sanderson, o parabenizo aí pela sua tese do mestrado e acompanho integralmente o voto do eminente relator. Então, recursos de apelação desprovidos, né, são 3 apelantes, né, 2 não vão apelar, mas são 3 apelantes desprovidos unânime. Eu também quero aproveitar, doutor Sanderson, a sua presença, de parabenizá-lo. Já combatemos junto e foi meu aluno na universidade, ajudou muito lá nos nossos trabalhos. E só para registrar, quando os alunos, fim de curso, agora fazem aquele TCC, logicamente Vossa Excelência está um pouco adiantado, mas aí os alunos crescem. E logo com a defesa de uma tese, do mestrado, doutorado, a gente passa a reflexão maior. Então, parabéns, Vossa Excelência. Espero, então, sucesso na sua vida acadêmica também, na sua capacidade intelectual, os seus estudos, sua competência. Muito obrigado pela sua atenção. Senhores desembargadores, eu anuncio para julgamento o item 4 da pauta, do doutor Ribamar Feitosa, é o 13352. Desembargador Samuel é o relator. É uma apelação. Eu sou o revisor, o apelante é Francisco das Chagas Martins Rego. Palavra com o eminente relator. O item 4 da pauta, só perdão, eu já não sei, o 00131352. Aqui, senhor presidente, é um crime de tráfico de drogas, a origem é Tarauacá. O apelante aqui suscita uma preliminar de nulidade processual, apontando vício nas declarações prestadas por uma das testemunhas. No mérito, ele pretende ser absolvido, argumentando que as provas não são suficientes para manter a sua condenação. Existe pré-questionamento e esse é o relatório. Eminente procurador Álvaro Pereira. Renovando sempre os meus cumprimentos a essa colega da Câmara, cumprimentando agora o doutor Ribamar Feitosa Júnior, a quem tenho grande respeito, admiração, sobretudo pela combatividade, pela argúcia e pela elegância ao expor as suas teses. Senhores desembargadores, a questão foi bem esquadrinhada já pelo relatório lançado pelo eminente desembargador Samuel Evangelista, de sorte que eu vou aqui reiterar tão somente o bem lançado parecer da lavra do eminente procurador de Justiça, Flávio Augusto Siqueira de Oliveira, e com relação à preliminar de nulidade lançada aos autos, lançada, né, pela nova defesa nesta apelação, foi com base no princípio do padre NLT Sangref, pelo seu desprovimento, pelo seu afastamento. E com relação ao mérito da causa, foi pelo provimento do apelo, e aí fundamentando a sua razão de opinar, agora no princípio do indúbio pro réu. É o parecer. Senhor relator, vou passar a palavra ao doutor Ribamar, prazo do regimento Feitosa, e seja bem-vindo novamente a esta Câmara, no prazo regimental. Inicialmente, quero cumprimentar essa colega da Câmara Criminal, na pessoa do seu presidente, desembargador Pedro Ranzi, outro presidente dessa Câmara, e é sempre um prazer poder estar aqui, que eu aprendo com Vossas Excelências. Vossa Excelência são juízes talhados, homens experientes, mulheres experientes, que, sem dúvida alguma, são instrumentos de Deus para proferir esses julgamentos. Eu acredito, assim, piamente. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, faz parte do procedimento do devido processo legal. Mas eu sempre, onde eu passo, digo que é um prazer estar nessa Câmara,
Sempre que eu posso vir aqui, eu fico feliz em estar aqui. Quando eu não venho mesmo, eu só não venho quando não dá mesmo, porque é sempre um aprendizado poder elaborar com Vossa Excelência. Desembargador Samuel Evangelista, que é o relator dessa apelação. Desembargador Samuel, doutor Álvaro, eu era menino em Tarauacá, como diz o outro, bem pequenininho, ele era juiz de Tarauacá. E eu estou ficando velho, todo respeito, ele continua do mesmo jeito, não muda, desembargador. Deus abençoe para descontrair. Desembargadora Denise me deixou triste hoje porque tocou numa das partes mais profundas do ser humano, que é o time que a gente torce, né, doutor Álvaro? Mas, doutora Denise, o verdadeiro torcedor é que o torcedor é que não um casamento. É na angústia, ou é na dor, na alegria e na tristeza, né? É verdade, é. Nós, mesmo estando tristes na segunda divisão, sofre o meu filho, tadinho, que quase não entende, e na escola ele diz, papai, só me chama de perdedor, meu time. Mas faz parte, meu filho, a gente nem sempre ganha. Deus abençoe também, cumprimento Vossa Excelência. É sempre um prazer trabalhar com Vossa Excelência. E o doutor Álvaro, eu tive o privilégio de ver atuar pela primeira vez no júri do Idealbrando, quando eu me inscrevi, e ali eu aprendi uma das melhores retóricas e oratória, eu sempre digo, do doutor Álvaro. Ali ele me convenceu, eu saí convencido. Se eu fosse jurado naquele dia, a tese dele foi muito profunda. Né? Ali eu fiquei admirando o doutor Álvaro como fez uma acusação sem agredir o acusado. Né? Isso é que é exercer o mistério sagrado. Então, doutor Álvaro, eu sou um admirador de Vossa Excelência, do seu trabalho, como dos desembargadores. Eu sou suspeito de falar de Vossa Excelência, porque eu sou assim, um apaixonado pela sua retórica oratória, com todo respeito. Que Deus abençoe Vossa Excelência, seleta assistência, meus pares aqui na pessoa do doutor Isaac Almeida, doutora Emily Rocha Craveira, que eu consigo visualizar. Excelência, no mérito, cuida-se de apelação em face da decisão da sentença penal condenatória do juízo da Vara Criminal da Comarca de Tarauacá, que condenou o apelante Francisco da Chaga Martins Rego a uma pena de 6 anos e 9 meses de reclusão no regime fechado pelas condutas tipificadas no artigo 33, cumulado com 46, ambos da Lei de Droga. Pelo seguinte fato, numa certa tarde, do dia 7 de dezembro de 2020, Francisco da Chaga Martins Rego, ele sai de casa para comprar uma fralda para sua esposa, para o seu filho, a pedido da sua esposa, e chega no comércio, nas imediações da rotatória da entrada da cidade de Tarauacá. E a polícia está fazendo uma batida policial ali próximo. E a polícia encontra um menor chamado Cailan com droga. E segundo o comandante da operação policial naquele dia, chamado Sargento Adalho, o menor Cailan falou, segundo o Sargento Adalho, falou ali informalmente para ele, que a droga apreendida pertencia à pessoa do orapelante. Contudo, é importante destacar que o menor não confirmou essa versão em sede policial, para a autoridade policial, nem muito menos confirmou essa versão para a autoridade judiciária quando ouvido em juízo. E durante a instrução processual, eu patrocinei essa defesa desde o início, em juízo, o acusado disse para mim, doutor, esse policial, o sargento Adalho, ele me persegue, porque eu já tenho uma condenação no passado, 2017, ele não pode me ver na rua, que toda vez ele acha que ele vem me corrigir todas as vezes, já tentou plantar droga na minha casa, e na audiência eu perguntei para ele, sargento Adalho, o senhor alguma vez, na casa do acusado, o senhor tentou plantar droga com cachorro e só não teve o sucesso devido à sogra do acusado ser um agente penitenciário? O acusado me falou, tenho que lhe perguntar. Ele disse assim, juízo, eu nunca vi esse acusado. Para falar a verdade, foi a primeira vez que eu ouvi. Só que quando é ouvido, e eu perguntei para ele, o senhor tem certeza disso? Consta-se nos autos. Ele disse, foi a primeira vez que eu vi o acusado. Porém, quando é ouvido a segunda testemunha, doutor Álvaro, policial militar, chamado Marcelo Matos, o policial Marcelo Matos diz assim, quando perguntado pelo juiz. O juiz perguntou, o senhor conhecia a pessoa do acusado? E o Marcelo Matos foi taxativo em dizer, conhecia, doutor. Vou ler para Vossa Excelência o que disse o policial Marcelo Matos. Ele diz assim, que conhecia o Francisco, que é o orapelante, porque eu tinha acabado de entrar na PM
e via ele pela rua. E meu comandante, que é o que diz que não conhecia o acusado, falava a respeito dele. Falava que ele era o teta, que já tinha passagem pela polícia, mas eu não conhecia ele. O policial disse, de ocorrência, que meu comandante era o Adalho, que falou anteriormente, nós fazendo patrulhamento. Ora, se em data pretérita, o sargento Adalho, andando na viatura da Polícia Militar, vê o acusado pela rua, o Deniz diz assim, esse aí é o teta. E juiz, ele diz que não conhece o teta. Por quê? Porque já tinha, segundo a sogra, que é o policial penal, tentado plantar droga na casa do acusado, não tendo alcançado o seu desiderato devidamente por ter visualizado. O que acontece? O douto magistrado, então, encaminha os autos para a delegacia para apurar o crime de falso testemunho do sargento Adalho, que era o comandante daquela operação no dia. Então, o juiz condena o apelante com base no depoimento de uma pessoa que é um soldado, recém-entrado da polícia, é um servidor público, mas ele estava ali em obediência hierárquica. Ele só reproduziu o que o seu superior hierárquico falou em sede policial e falou em juízo. Então, nesse sentido, não há provas que condigam que o acusado Francisco da Chaga Martins Rego, ora apelante, tenha praticado delito de tráfico. Ademais, a filha de um empresário taraucaense que tem um comércio nas imediações do local se propôs a depor em juízo. E ela depôs em juízo dizendo, olha, esse jovem não é culpado, ele estava no meu comércio comprando uma fralda. Quando ele saiu, a polícia o abordou. Senhores desembargadores, é certo que o depoimento de um policial militar tem valor probante, desde quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos, e não há uma disparidade dessa. O juiz reconhece o crime de falso testemunho do comandante da operação. É óbvio que os demais que são obedientes hierárquico ali a ele vão reproduzir o mesmo fato. Há uma testemunha ocular, a filha de um empresário, pelo sentimento de justiça. Ela disse, olha, esse jovem não tem nada a ver. Toda tarde eu estou no comércio do meu pai, Luena Dourado, depois do juízo. Toda tarde eu estou aqui, eu lembro quando ele entrou, vendia a fralda, quando ele sai na bicicleta, a polícia para ele. Quantos erros policiais estão por aí? Eu não estou aqui maculando todas as operações policiais, mas essa, até porque eu pertencia a essa instituição, passei um período lá, mas esse caso aqui, excelência, o apelante é inocente, e não se pode jamais, com base apenas no passado do apelante, tentar condenar o apelante por causa do ano de 2017, o mesmo ter sido condenado pelo delito de tráfico. As pessoas mudam. O fato é que o apelante está em liberdade, continuando sua vida como continuava, trabalhando. As provas carreadas aos autos, elas denotam para a inocência do apelante. Veja que o menor, essa falácia do policial foi criada só ali informalmente. O menor não falou nada da delegacia, o menor não falou nada em juízo, e há uma testemunha ocular. Então, as provas, a responsabilidade criminal, ela exige a demonstração inconteste da autoria e da materialidade delitiva. A materialidade resta comprovada, mas a autoria, ela há dúvida. E essa dúvida, ela deve militar em favor da pessoa do acusado, como não o fez, com a devida venha, o douto magistrado da sentenciante. Nesse sentido, excelência, pugna a defesa do apelante que vossas excelências reconheçam a ausência de provas, porque o juiz reconheceu com base no depoimento do policial. Sim, mas esse policial, ele é obediente hierárquico àquele policial, sargento Adalho, que o juiz reconheceu o crime de falso testemunho, para apurar que o juiz reconheceu que ele emitiu o juízo. Então, o seu superior hierárquico, que depois de sede policial, reproduz o mesmo depoimento do soldado que foi âncora, porto seguro para condenar o apelante. Parabéns ao doutor que prolatou esse parecer do Ministério Público, que foi pelo provimento do apelo. Parabéns ao doutor Álvaro por reiterar esse parecer lançado aos autos. O Ministério Público visualizou a inocência do acusado, que não há prova nesse sentido para condenar o acusado, excelência. As provas militam. Quando o acusado não traz prova, não traz, mas há uma testemunha ocular.
que confirma a versão do acusado, a filha de um empresário, que em momento algum seu depoimento foi colocado sob suspeita. Ela se propôs, como disse Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Movida pela justiça, a menina disse, não, eu vou lá em juízo, eu fui lá, porque esse rapaz é inocente e os fatos não assim aconteceram. Pasme vossas excelências, nós pedimos a câmera que fica na rotatória da cidade de Tarauacá, da entrada, que pega 3 entradas. Somente naquele dia, naquele horário, a câmera não estava ligada. Será por quê? Somente naquele momento, porque se tivesse as imagens, elas apontariam para a inocência do acusado. Nós acabamos de ver um caso agora em Brasileia, que ainda bem que as imagens falam o contrário. Porque senão aqueles que têm fé pública, muitas das vezes, não é todos os casos, se reveste desse sentimento e às vezes causa injustiça. Mas que Vossa Excelência, no dia de hoje, faça justiça e, como já requereu o Ministério Público, manifestando parecer favorável, que Vossa Excelência absolva o acusado com base no princípio do favor rei, no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Desculpe a minha emoção, é porque a justiça nos move. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Do prazo regimental, doutor Ribamar, e considero a palavra de relator, o governador Samuel Evangelista. Só que ele foi promotor em Tarauacá, não juiz. Mas ele é juiz com desembargador. Obrigado, presidente. Torno a cumprimentar o desembargador Denise, o procurador Álvaro. Parabenizo o advogado Ribamar Feitosa pela sustentação feita, apesar de estar entregando a minha idade, né? Ele disse que era criança. Então, eu já era promotor de justiça. Senhor presidente, essa preliminar de nulidade processual, ela se funda no fato de que houve uma testemunha que mentiu. Eu estou assentando no voto que essa preliminar ela se confunde com o próprio mérito. Nós vamos ter que examinar o depoimento dessa testemunha, então, para dizer se há ou não credibilidade dele. Então, eu vou examinar a preliminar juntamente com o mérito. Exatamente. E também, como já foi pontuado pelo ilustre advogado, o juiz anteviu que houve falso testemunho e determinou que fosse apurada a prática desse crime por parte dessa testemunha, que é um policial militar. Quanto ao mérito, senhor presidente, no meu voto, eu estou assentando que realmente a prova é insuficiente. Existe dúvida com relação a essa prova. Tem algumas situações assim que chamam a atenção. O fato dessa câmera, né, funciona na cidade inteira, mas lá naquele ponto não funciona. E é um ponto onde essas câmeras deveriam estar funcionando, que é a entrada, né, ali da cidade de Tarauacá. Então, eu estou assentando que realmente a dúvida com relação a essa prova foi a mesma opinião trazida pelo Ministério Público na pessoa do procurador Flávio, agora ratificada pelo procurador Álvaro, e eu estou encaminhando o voto pelo provimento do recurso, senhor presidente, para julgar improcedente o pedido contido na denúncia. Com meu voto. Tá certo. A improcedência da denúncia, né? Não segue o pedido de absolvição, então improcede a denúncia. Essa é a conclusão, né? Porque eu estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido contido na denúncia e, portanto, absolver. Não, tudo bem. O resultado talvez não seja diferente, mas é o mesmo. Eu examinei os autos, realmente o servidor público ele tem que ser o máximo ético possível, né? Mas assim acontece, nós somos falhos, né? E o juiz, ele, como dito o relator, isso ele falou sobre o advogado, ele observou esse falso testemunho, tanto que pediu o procedimento. Mas eu acompanho o seu relator, parabenizo o doutor Ribamar pela sustentação e pelas palavras. Eu acompanho o seu relator. Desembargadora Denise. Desembargador, renova as saudações, também agradeço as palavras do doutor Ribamar. Samuel, ele não, em momento algum,
ele revelou sua idade. Ele só disse que ele deu a entender que você é uma pessoa precoce, então, desde muito novo, você já era promotor naquela cidade, desde os 18 anos, 19, quando você terminou o seu curso de Direito. Não é isso, doutor Ribamar? Precoce. É precoce, Samuel. Tá bom. E eu quero dizer, presidente, desembargador Samuel, o procurador Álvaro e o doutor Ribamar, que, na dúvida, né, então, pró-réu. Então, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, parabenizando o Ministério Público, porque o Ministério Público verificou aí e pediu a improcedência da denúncia. Parabéns aí, Álvaro. Muito obrigada. Acompanho o relator. Recurso provido unânime. Doutor, estou pela ordem, só para o Álvaro. Deus abençoe isso na corregedoria do Ministério Público, que foi um lapso meu, viu? Deus abençoe. Sabedoria e sucesso. Deus abençoe a todos, um bom dia, bom trabalho. Bom dia. Obrigado. E vem o Ataracá, hein? Vamos lá. Vamos. Tomar um café. Senhor desembargador, senhor procurador, ilustres advogados presentes, senhores servidores, então vamos ao item 6 da pauta. Doutor Maxwell Maia, a relatoria é minha, 22.2151, é uma apelação, a desembargadora Denise é a revisora, é o Kenson da Silva Souza, é o apelante, do Ministério Público. É homicídio qualificado, feminicídio. Ele pede anulação do julgamento e uso ilegal de algemas. Esse é o relatório. Está presente, doutor Maxwell? Desembargador Pedro, ele entrou em contato agora há pouco e informou que está em Chapuri, em uma audiência, e está com dificuldade para acessar a sala. Aí ele queria verificar se retirava para a semana que vem esse processo. De minha parte, eu não quero ampliar, ser injusto com a defesa, consulto meus pais, seu procurador, desembargador Samuel, desembargador Denise, a colega da revisora. Não tem problema nenhum, se Vossa Excelência retirar. Certo. Também não tenho nenhuma oposição. E eu não tenho nenhum requerimento, Excelência. Eu vou acolher o requerimento do advogado, é importante a defesa, você tem esse título, então, retirar o presente processo para e pautar na próxima sessão. Obrigado. Então, seguimos o julgamento. O item 8 da pauta de minha relatoria foi da semana passada, 759111, é o único item 8 da pauta. Dr. Gley, vou achá-lo aqui. É o 7591, é isso, né? Foi não. É uma apelação, do qual sou relator. A jogadora Denise é a revisora. Apelante Tadeu Sampaio de Araújo. Está presente o advogado? Gley? Não, o desembargador Pedro, ele não logou na sala, nem o doutor Gley, nem o doutor Emi Brasil, que é o próximo item 9. Então, vamos... Eu encaminho o voto pela a questão aqui, o que é do 1, tráfico de drogas, pedido de absolvição. Eu encaminho o voto, senhores desembargadores, aqui pelo desprovimento do apelo, mas outros pelo senhor procurador. Digno relator, o meu parecer foi exatamente nesse sentido, de desprovimento do apelo, apenas com a concessão da gratuidade judiciária postulada. Foi o parecer, Excelência. Do desembargador Denise? Também acompanho Vossa Excelência. Estou de acordo, Excelência. Tá. Curso conhecido e desprovido unânime. Senhores, nós vamos ao item 9, com pauta, também de minha relatoria, 960684. Eu vou achar aqui no processo. É o apelante João Gomes da Cunha, o advogado ativo Emílio Rogério Marcelino Brasileiro. Também não está presente, Eduardo? Não, senhor desembargador, também não logou na sala. Aqui é homicídio qualificado, também pede anulação do julgamento e submissão ao novo júri.
que é a decisão contrária à prova dos autos. Eu encaminho o voto pelo conhecido desprovido, ou sou o eminente procurador. No mesmo sentido, Excelência, desprovimento do apelo. Desembargadora revisora. Também. Senador Samuel. De acordo, Excelência. Então, apelo conhecido e desprovido, unânime. Vamos ao HC, então, a ilustre advogada desistiu, Emily, a advogada, o 11 foi desistido, né? A doutora pediu para retirar. Então, vamos ao item 11, ao item 12, desembargadora. Uhum. O item 12, né? Senhor presidente, pela ordem. O 10 é que foi... o 10 é que foi monocrático, né? Na verdade, o 1744 houve a perda do objeto, né? Porque foi julgado. Foi, isso. Não seria o caso de julgar mesmo. Qual é o processo? 12? É o 12, é o 17... Não, o 12, olha... É o 174477. Não, esse aí é concessão parcial que eu... Não, esse aí foi era da relatoria de Vossa Excelência, e houve a perda do objeto aí, porque... Na perda do objeto foi o outro, Álvaro. Não, esse mesmo. Foi esse? Esse aqui é que a advogada está desistindo da sustentação, porque, segundo ela, houve a perda do objeto, né? Eu teria que dar uma olhadinha. O item 10, que é aquele do doutor Badia, desembargadora Denise, que ele também perdeu o objeto, o item 10. Ah, tá. E o 11 também, é? Isso, é que ela informou hoje pela manhã que tinha perdido o objeto que o juiz tinha soltado no primeiro grau. Eu tô entrando aqui só para confirmar. Estou entrando aqui para confirmar. Essa aí não sabia. Se quiser ir prosseguindo, presidente, enquanto eu vejo aqui, tá? É o 12, né, agora? Então, vamos julgar o 12 enquanto nós olhamos os outros. Anúncio para julgamento, então, o item 12 da pauta, da Denise, é um habeas corpus. Só deixa eu abrir aqui. Agora a máquina deu. De Sena Madureira, Isaac de Almeida Impetrante e o paciente Antônio Marcos Dávila Marques. A palavra com Vossa Excelência. Marcador presidente, renova as saudações. Advogado, advogado, hein? Advogado. Advogado Isaac, está presente. Está presente? Está presente aí. E dispensa o relatório, doutor e o ilustre procurador? Sim, Excelência. Sim, Excelência. Pois não. Então, a palavra com o eminente procurador, Álvaro. Colega da Câmara Criminal, eminente advogado, doutor Isaac Almeida. Na verdade, se trata aqui de uma situação em que o paciente foi condenado a uma pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias, em regime inicial fechado. E o que se verifica aqui é que, em razão da reincidência, não lhe foi concedida a possibilidade de iniciar o cumprimento de sua pena em regime inicialmente fechado. Semiaberto. Foi semiaberto? Por conta da reincidência, ele não foi... Ele ficou no fechado em vez de semiaberto. Isso, exatamente. Ele ficou no fechado e não no semiaberto. Então, o que se postula aqui é o afastamento dessa reincidência, com base aí no princípio da proporcionalidade, uma vez que a condenação anterior fora pelo artigo 28 da Lei 11.343, e como é ressabido, não se trata de algo além de um quase delito, isso que não é punido sequer com pena privativa de liberdade. E com essas razões, eu reitero aqui o parecer da lavra do eminente procurador de justiça, Flávio Augusto Siqueira de Oliveira, que foi no sentido de, diante da manifesta ilegalidade, pela concessão da ordem. Assim, eu reitero os termos do parecer no sentido da concessão da ordem. Embargador presidente, por gentileza. Pois não. Eu gostaria de indagar, não, como disse Vossa Excelência, desembargador Pedro, sem querer cessear a defesa, só que o meu voto já está posto, né, para os senhores, o desembargador Pedro Hans, presidente, desembargador Samuel, me acompanharam, e foi no mesmo sentido do Ministério Público,
não conhecer, porque isso é uma matéria que transitou em julgado, não conhecer o habeas corpus, mas de ofício conceder a outra por conta da flagrante ilegalidade, né? E conceder, então, retirar a reincidência da condenação e, retirando a reincidência, diminuir, fazer a nova dosimetria e atribuir o regime semiaberto, né? Nos termos propostos pelo Ministério Público. E eu vi já que Vossa Excelência, desembargador Pedro e o desembargador Samuel me acompanharam nesse sentido. Então, era isso, doutor. O senhor ainda quer fazer a sustentação oral? Doutor Isaac. Bom dia, colega da Câmara Criminal. Desembargadora Denise, eu dispenso a sustentação, só gostaria de fazer um registro com relação ao dia do advogado criminalista, que hoje se comemora, né, e esse advogado que aqui vem sustentar nessa colenda Câmara atua exclusivamente na área criminal, especificamente na execução penal, e hoje eu me sinto feliz em estar aqui com Vossas Excelências, fazendo a sustentação no dia que se comemora o dia do advogado criminalista. E também, eu gostaria também de parabenizar o desembargador Samuel, até mesmo por uma visita que Vossa Excelência fez, desembargador, lá no presídio de Sena Madureira, que é um presídio que eu atuo muito lá, com um grupo, né, junto com que estava lá a magistrada doutora André, o doutor Robson também estava presente. Foi muito importante, eu creio que dali, né, sairá reflexos bastante positivos com a visita de Vossa Excelência, e realmente aquele presídio precisa mesmo. Tem muitas falhas ali, então é mais para deixar esse registro a Vossa Excelência, e parabenizar, né, pelas visitas feitas lá na unidade. As demais, um bom dia ao procurador Álvaro, desembargador Pedro, desembargador Denise, Samuel, advogados presentes. Muito obrigado. Então, desembargador Samuel, com a palavra. Senhor presidente, eu agradeço ao advogado Isaac, né? Na verdade, nós fomos àquele presídio como supervisor, que eu sou do GMF, na companhia do juiz Robson, da juiz André, que compõe, e dali a primeira providência tomada, doutor Isaac, foi com relação à interdição daquela cela, das 2 celas lá que servem para a disciplina, né, dos apenados, e outras providências certamente virão. Mas eu agradeço o registro feito por Vossa Excelência. Eu estou de acordo com o voto da eminente relatora, senhor. Eu também parabenizo o doutor Isaac pelo trabalho, esse respeito aos institucionais, e também parabenizo o dia do advogado criminalista. É tanta coisa na vida que a gente não lê, mas parabenizo. Também parabenizo o advogado pelo seu dia, viu? E eu também acompanho a eminente relatora pela concessão de ofício. Desembargador, também gostaria, não sabia do dia do advogado criminalista hoje, então não só parabenizo o doutor Isaac, mas a todos os advogados criminalistas do Estado do Acre e do Brasil inteiro. Ok, muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de cumprimentar o ilustre advogado, doutor Isaac, por ter trazido à lembrança esta data tão importante, porque sem a defesa, tal qual dito em nossa Constituição, não existe prestação jurisdicional. E o advogado criminalista é este que sofre também muito com as angústias e agruras do processo criminal. Parabéns, doutor Isaac, parabéns a todos os advogados criminalistas de Rio Branco, do Acre, como disse a doutora Denise, do Brasil. Parabéns a todos. Vamos lá, então vamos ao item 10 da pauta, desembargador Denise. Eu não tenho voto, não está disponível para mim, não sei por que não abriu aqui. Desembargadora Denise, se me permite. Pois não. Aqui eu acho que a advogada está se referindo aqui, porque o HC... Não apareceu aqui também para mim não, Pedro, tá? Voto não disponível aqui, o 10. O HC ele foi impetrado o fundamento de excesso de prazo para a prolação da sentença. Uhum. Só que a sentença foi prolatada agora no dia
no dia Ah, 29. esse eu dei sentença monocrática. Eu dei a decisão monocrática pela perda do objeto. Ah, então vai retirar, né? Já vou retirar, é. Então, retirado, né? Isso, pois não. Então, está retirado. O senhor Isso. concorda, senhor procurador? De acordo, né? Perfeitamente, Excelência. Porque houve condenação, uma condenação de 9 anos, foi negado o direito de recorrer em liberdade, né? E mantido, portanto, a prisão preventiva. Foi. Então, está. Vamos ao item 11, então, desembargador Denise. A palavra com Vossa Excelência. O item 11 é o 100.17.4477. Mas esse, presidente, é exatamente o que eu estou me referindo. Ah, sim. É esse, que eu tinha aqui, eu tinha concedido, só que não é porque a juíza soltou nas mesmas condições que esse paciente aí. E aí eu estava estendendo para ele. Então, já que o desembargador Samuel disse que houve, né, isso, então, lá. Vamos só esclarecer. Foi esse aqui que Vossa Excelência decidiu monocraticamente? Não, foi o outro, 10. Ah, tá. Então, nesse aqui eu estou esclarecendo isso, que o fundamento do HC... Ah, tá. Certo, Fundamento então, é o excesso de prazo, desculpa. é o excesso de prazo para a prolação da sentença. Só que a sentença foi prolatada agora no dia 29, ele foi condenado a uma pena de 9 anos e foi mantida a prisão dele. Foi mantida. Só que a juíza concedeu a liberdade para um outro acusado nas mesmas condições que o paciente Ronaldo. E aqui eu estou dando, então, eu estou concedendo, desembargador, a liberdade mediante as imposições de 319, já nos mesmos termos que ela deu para o outro acusado. Agora, aqui não seria um outro título, desembargadora? Ele está sendo preso por um outro título agora, não? Deixa eu lhe dizer aqui. Só um minutinho. Essa sentença é do dia 29, viu? Mas não foi na mesma sentença, desembargador, que ela deu a liberdade para o outro e silenciou com relação a esse aqui. Na decisão anterior, realmente caberia a extensão. Só que ele está sendo preso agora por conta de um outro título, que é o título da sentença condenatória. Ah, entendi o que o senhor está falando. Então, não foi na sentença, então? Não. E já existe uma sentença condenatória do dia 29, né, anteontem, não sei quando, onde ela manteve a prisão preventiva. E aqui é pelo excesso de prazo, não é isso? Isso, o fundamento aí era o excesso de prazo. Ah, entendi. Tá. Então, agora a valoração... aqui eu tanto digo no meu coisa que após a consulta, eu consultei o SAG, a instrução criminal foi encerrada, estava para a prolação de sentença, então já foi dada a sentença, não é isso? Já, dia 29. Ah, então tá, é outro título realmente. Agora, isso então aqui, desembargador, é pela perda do objeto, né? Está prejudicado, né? Está prejudicado, isso é. Concordo. É isso aí. Vamos ouvir o ilustre procurador, Álvaro. Isso. Agora, já entendi. Agora cabe a parte aí, né? Se quiser implementar um novo habeas corpus com novos fundamentos, um novo pedido, não é isso? Procurador Alvo com a palavra sobre esse processo. Exatamente na linha, senhor presidente, exatamente na linha do que foi explanado pelo eminente desembargador Samuel Martins Evangelista e acolhido pela ilustre desembargadora Denise Bonfim. Pela perda do objeto, né? Isso. Positivo, excelência. Unânime, então. Perda do objeto unânime. Obrigada, Samuel, mais uma vez aí. Senhores desembargadores, vamos ao item 13 da pauta, que é o habeas corpus 100.1847.84, desembargador Samuel, relator, paciente Alonso da Silva Padilha, e a advogada Emily Rocha Craveiro está presente? Está presente. Seja bem-vinda. Novamente, relator. Desembargador Samuel, lá com Vossa Excelência. Tá, o fone dele tá
Aqui, senhor presidente, é uma denúncia por homicídio qualificado, natureza de feminicídio tentado e crime de lesão corporal. Foi decretada a prisão preventiva do paciente, houve a denúncia, ele argumenta aqui que é dependente físico e quando praticou o fato estava sob efeito de droga, né? Ele diz que postulou a substituição da prisão preventiva por internação em casa para tratamento de drogadição, mas o pleito foi indeferido. Diz que precisa de tratamento contra a dependência química e aponta a ausência de fundamentação na decisão que indeferiu seu pleito. Ele tem um pedido alternativo para que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, já que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Esse é o relatório. Eu ouço o ex-procurador Álvaro Pereira. Colhendo da Câmara Criminal, saúdo a eminente advogada, a doutora Emily Rocha Craveiro. E com relação à questão posta a julgamento, como já bem esclarecido a questão pelo eminente relator, eu digo que reitero os termos do parecer que está lançado nos autos da lavra do eminente procurador de justiça, Dr. Flávio Augusto Siqueira de Oliveira, que foi no sentido da denegação da ordem, eis que presentes os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da medida extrema, bem assim por entender que não há, em caso, ao menos neste momento processual, respeitado, evidentemente, o caráter rego-sic-stante da prisão preventiva, possibilidade de sua alteração por qualquer outra medida cautelar de natureza penal. É o parecer. Muito obrigado. Seja bem-vindo, doutora Emily Rocha Craveira. A palavra com Vossa Excelência no prazo regimental. Bom dia, Excelência. Obrigada pela palavra, no qual cumprimento o presidente, Pedro Hanzi, ilustre relator desembargador Samuel, doutora Denise Bonfim e o procurador Álvaro Pereira. Bom dia para todos, Como foi já relatado, pelo desembargador Samuel e bem apontado aqui pelo procurador Álvaro, eu vou ser bem sucinta, realmente não tem algo a falar demasiadamente aqui para Vossas Excelências. Eu só quero apontar que o ilustre juiz de piso, aponta duas situações, para fundamentar a situação da prisão dele ainda, que tem a necessidade de resguardar a ordem pública e porque a liberdade dele pode, para evitar novos delitos. E, em verdade, o HC visa justamente dar a oportunidade dele responder esse processo, não só em liberdade, e sim em tratamento de saúde, tratamento da drogadição. Ele não vai ficar distante da justiça, ele vai estar dentro de uma casa terapêutica, vai ter ciência do que ele vai estar fazendo ali. E no HC está bem fundamentado, todas as situações do que ele faz lá dentro, ele não vai ficar em sociedade. De fato, o que acontece nesse momento, o que a gente precisa, olhar para esse HC, é justamente dar a possibilidade de não perpetuar essa prisão, porque existem outras possibilidades, que é justamente colocar ele em prisão alternativa, como se fosse uma prisão alternativa. Seria uma internação, até que se fique apurado o processo, enfim, que são detalhes que realmente ainda não tem como aferir no processo. E a ilustre juíza de piso informou, inclusive, que ele responde a outros processos, mas ele não é reincidente. Esses processos não foram proferidos sentença, não tem trânsito em julgado. Então, inclusive, esses processos decorrem da natureza do que ele vem sofrendo. Tem, inclusive, nos autos, no HC, nesse presente HC, as informações que ele trabalhava. Ele sofreu nesse processo pandêmico a sua perda no seu empreendimento. Então, são situações que eu preciso elencar para Vossas Excelências que existe alternativa. E a alternativa aqui que a gente requer é justamente dar a possibilidade de revogar, de cessear, de tirar esse encarceramento do paciente, colocando ele uma alternativa, uma prisão alternativa, ainda que seja dentro da internação, com monitoramento eletrônico. A justiça vai ter ciência, tudo vai estar documentado.
vai ter relatórios. Então, assim, não vai ser algo que coadune com o que foi deliberado pelos juízes de piso, que é diante da necessidade do resguardo da ordem pública. O resguardo da ordem pública vai ser realizado. Ele vai estar em um lugar sabido, ele vai estar de conhecimento perante a justiça. Então, o que a gente propõe a vossas excelências é esse reflexo, né? Essa possibilidade dele não responder esse processo, que é um processo em que vai ficar averiguada todas essas situações da lesão, né? E do estado dele realmente de doença. Ele sofre de doença, né? Ele é drogadiço. Então, assim, são condições que a cocaína, que é o que ele usava, né? Pelo menos na data do fato que ele nos relatou, é justamente isso, o poder dele não ter consciência do que está fazendo, né? Os lapsos que acontecem em decorrência dessa droga. Então, o que a defesa propõe, né, perante o HC, da concessão da ordem do habeas corpus, é justamente dar essa possibilidade, porque existe, e a prisão ela é uma última razão de ser, porque existindo essa possibilidade, a gente pode ter, a justiça vai ter ciência do que vai estar acontecendo com ele. Então, é isso que a defesa quer. Não mais me alongando, né? Eu acho que eu sou a última e não tem mais pauta. Gostaria de agradecer, né, e reiterar de novo os fundamentos do HC e desejar um bom dia a todos ainda de trabalho. Muito obrigado, Emily. Senhor desembargador relator, senhor Samuel. Parabéns, advogada Emily, né, pela sustentação feita. Essa difícil situação da violência doméstica e familiar. Ele conviveu com essa pessoa, a notícia de que teriam terminado o relacionamento, mas ele insistiu em continuar, e nesse dia ele fez essa tentativa contra a sua ex-mulher. Eu estou assentando aqui no voto, senhor presidente, que a prisão foi decretada com a finalidade de garantir a ordem pública. E estou pontuando que o paciente, ele figura nessa ação penal aí, que eu declino o número, já também por um crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica contra uma ex-companheira, né? Uma ex-mulher. Isso aconteceu no dia 8 de junho, agora de 2021. Essa outra vítima, Eliane Gomes do Nascimento. Já no dia 24, agora de outubro, ele foi condenado numa ação penal por crime de tráfico de drogas, o crime incidiu aí no caso a causa de diminuição do parágrafo 4º, mas ele foi condenado a uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão. Essa sentença, evidentemente, que ainda não transitou em julgado. Com relação à fundamentação, que é um dos argumentos do habeas corpus, eu estou assentando que a fundamentação é suficiente, tanto na decisão que decretou a prisão do paciente, quanto na que indeferiu o pleito de liberdade provisória. Exatamente por conta da preservação da ordem pública, né? Porque ele vem num continuar de cometimento de crimes. Julgo que as medidas cautelares aqui, incluindo aqui a internação para tratamento de drogadição, não são suficientes para assegurar a ordem pública e eu denego a ordem. Desembargadora Denise. Está sem o áudio, desembargadora. Parabenizo a ilustre advogada, parabenizo-a pela sustentação em defesa do seu cliente, mas por tudo que eu vi no voto do desembargador, relator pelo que ele disse, eu vejo que realmente é caso de manter o paciente, por enquanto, custodiado. Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Obrigada. Eu também, presidente, pela sustentação, vejo que realmente o tratamento adequado é o melhor caminho, né?
mas essa reiteração, enquanto eles estão cuidar mesmo das questões de saúde, que é uma questão de saúde pública, o paciente ele vai continuar nessa caminhada de prática de violência, né? Então, essa reflexão é importante. Em vez de preso que ele vai se tratar, eu acho que ele é um doente, mas a violência existiu e é grave, e, por enquanto, também eu peço e acompanho o relator pela denegação da ordem. Então, o resultado de ordem denegada unânime. Senhores desembargadores, obrigado, doutor Emílio, pela presença. Temos algum processo que não está na pauta? Não mais. Do Eduardo. Algum processo, Eduardo, ainda? Não, senhor desembargador. Excelência aí, mesa? Não. Então, eu concedo a palavra ao desembargador Samuel Evangelista, a Denise, o seu procurador, e eles se manifestar. Presidente, parabéns pela condução da sessão. Mais uma vez, uma satisfação, viu? Trabalhar sobre a sua presidência, desembargadora Denise. Prazer revê-la nesse ambiente. Toda sorte e saúde para o Pedro, viu? Ok, amor. Procurador Álvaro, também satisfação, êxito na sua aclamação. E a advogada Emily também, que ainda se encontra conosco aqui, um bom dia. Eduardo, obrigado, viu, pela atenção. E a todos um bom dia. Bom dia. Obrigado, desembargador. Desembargador Pedro Ranz, eu também tenho maior satisfação estar com os senhores aqui na Câmara Criminal. Como já disse, a gente não cansa de falar sobre a sua presidência, leve, rápida, cordial, educada, tudo. Minha presidente. Todos os adjetivos maravilhosos Vossa Excelência tem na condução dos trabalhos. Então, lhe parabenizar mais uma vez, dizer da minha satisfação de estar aqui. Obrigada, Samuel, por vocês todos falarem sobre o quanto estão torcendo pelo Pedro, pela saúde. Deus está dando recuperação a ele, vai dar 100%, tenho certeza disso. E parabenizar o Álvaro mais uma vez pela aclamação. Álvaro, você vai dar show. A sua querida mãe, onde está lá do ladinho de Deus, Nossa Senhora, está só batendo palmas, orgulhosa do filho que está assumindo esse cargo de tamanha envergadura no Ministério Público. Então, vai ser tenho certeza que a sua gestão vai ser maravilhosa em frente à Corregedoria. E é isso. Parabenizar o Samuel, que está indo, GMF está só na condução dos trabalhos, na supervisão do GMF, e é isso, Samuel. Parabenizar você, os seus assessores, a doutora Andréia e o doutor Robson, na condução do GMF, que é de tanta importância para nós, né, para a sociedade toda. E é isso. Obrigado. Bom dia. Obrigada, Eduardo. Doutora Emily, parabéns, né? Não sei se a senhora sabe, a senhora ouviu aí, que hoje é o dia do advogado criminalista. Parabéns para a senhora também. Eu ouvi, estava só aguardando vocês terem. Então, parabéns aí para a senhora. Gripada, mas faço questão de vir aprender sempre com vocês aqui. Bom final de semana a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Parabéns, doutora. Doutor Álvaro. Eminente doutor Pedro, obrigado. Obrigado, doutor Samuel Martins Evangelista. Obrigado, estimada Denise, pelas palavras, pela acolhida, pela memória da minha mãe. Eu também tenho a plena convicção que, se ela estivesse aqui, estaríamos juntos, comemorando esse momento e ela me dando força. E de lá eu sei que ela continua me dando força, me recomendando. Tenho certeza. E eu agradeço muitíssimo a memória. Eu também quero desejar votos de saúde ao Pedro, tomara que o Pedro logo esteja plenamente recuperado, eu tenho convicção disso, eu tenho fé, e também clamo a Jesus Cristo para que opere isso o mais breve possível. Amém. Eu quero agradecer a acolhida durante esse ano de 2021 que tive aqui na Câmara Criminal. Hoje, pela escala que nós temos aqui, feita pela Procuradoria Jurídica Adjunta, Procuradoria Geral Adjunta, é a minha última sessão perante a Câmara Criminal. E digo que
agradeço mesmo sempre a fidalguia, a convivência tão harmoniosa, tão respeitosa e tão calorosa que eu tenho de todos vocês. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Peço ao Criador que lhes proporcione um excelente final de ano, com votos de muita saúde, para que possamos celebrar essa data tão importante para a humanidade, que é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente sempre haverá de nos impulsionar em direção ao caminho da bondade e da salvação. Muito obrigado a todos. Despeço-me aqui neste momento, né, deste ano, dessa coluna da Câmara Criminal. Voto de sucesso a todos, de boas festas, de muita saúde, de muita paz, de muita luz, enfim, da presença plena do nosso Criador. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Álvaro. Alegria estar com o senhor, missão cumprida e novos desafios. Então, e parabenizo, então, pela ascensão, espero estar lá presente na corregedoria. E conte que nossa colaboração da Câmara, minha pessoal e todos mais. Meus pares, o desembargador Samuel, o desembargador Denise e os nossos servidores, obrigado pela compreensão, pelas palavras, e desejo um bom final de semana e até a próxima semana, a próxima sessão ordinária. Embargador presidente? Pois não. Só um minutinho, por gentileza, se o senhor me permitir. Eu gostaria, doutor Álvaro, que o senhor transmitisse à doutora Márdia os meus parabéns pela atuação que ela está fazendo, trabalhando, dando mais uma vez, a contribuição à Secretaria de Segurança Pública, a nossa segurança no estado do Acre. O trabalho dela eu venho acompanhando, está de parabéns. Então, transmita a ela esses parabéns pelo trabalho que ela vem exercendo junto à Secretaria de Segurança, mais uma vez, após ter já aposentado e voltar para dar essa contribuição que ela está dando maravilhosamente bem. E desejo ao senhor, já que eu não sabia que era a última sessão, o senhor e ela e as crianças, toda a família, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, tudo de bom. Muito obrigada. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado mesmo. Encerrada a apresentação. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Muito obrigado. Até logo. Beijo. Beijo.